Bem-vindos ao Diálogo. Hoje vamos mergulhar num tema que pessoalmente me fascina, baseado numa análise profunda de várias passagens bíblicas que nos fazem questionar algo fundamental: a própria natureza de Deus. A questão que se levanta é, no fundo, a seguinte: quando lemos a Bíblia, estamos a ver o retrato de um Deus que nunca muda e que nós é que vamos compreendendo cada vez melhor ao longo do tempo, ou, pelo contrário, estamos a assistir a uma verdadeira revolução, onde a própria ideia de Deus é radicalmente corrigida e transformada. Eu inclino-me para a primeira opção, a de que o material aponta para uma revelação progressiva, uma linha coerente. Pois, e eu vou defender precisamente o oposto, que estes textos documentam uma jornada muito mais acidentada, marcada por rupturas e por correções fundamentais, onde visões antigas de Deus são ativamente desafiadas e, no fim de contas, substituídas. A minha posição parte de um princípio que me parece simples. O caráter de Deus como libertador é imutável, é a grande constante. O que muda é a nossa capacidade de compreender e de articular essa verdade. Pensemos na palavra vingança, que é um ponto explosivo. Quando o profeta Isaías, isto no século VI a.C., diz que a vingança de Deus está a chegar, ele não a descreve como um castigo violento. Não. Pelo contrário, ele definia assim: os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Ou seja, a vingança de Deus não é contra as pessoas, é contra o mal que as aflige. A doença, a opressão, o cativeiro. Para mim, isto não é uma ideia nova. É uma clarificação do que Deus sempre fez, desde que libertou o povo do Egito. Ele está, no fundo, a aprofundar um conceito antigo, como o do Goel, o parente próximo que tinha o dever de resgatar um familiar. Deus assume esse papel, mostrando-se como o nosso libertador último. É uma trajetória consistente que, claro, atinge o seu clímax em Cristo. Essa é uma perspectiva, claro, muito elegante, de um desvendar suave e contínuo. Mas a realidade do texto parece mais confusa, mais disruptiva. O próprio comentário que estamos a analisar usa uma linguagem muito forte. Fala de uma inversão completa do sentido de certas palavras. Ora, uma inversão não é um aprofundamento, é uma reviravolta. O texto afirma sem rodeios que no início da sua história o povo da Bíblia imaginava um Deus à imagem do homem, um Deus que se vinga como os humanos. A revelação dos profetas, nesse caso, não está apenas a polir uma ideia, está a corrigir ativamente uma teologia que se revela fundamentalmente inadequada. A dúvida de João Batista na prisão é o drama que ilustra perfeitamente esta tensão. Ele, o maior dos profetas, pergunta: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? A resposta de Jesus, focada nas obras de cura e não em títulos, força uma reavaliação radical de tudo o que se esperava. Isso não é uma linha suave, é um terremoto conceptual. Vamos pegar nesse ponto da vingança, que me parece ser o centro de tudo. A definição de Isaías, ele próprio, vem salvar-vos, é a chave. Eu não vejo aí uma correção, mas sim uma elevação do conceito. A justiça divina, no fundo, sempre foi sobre restauração. O que acontece com os profetas é que a linguagem humana amadurece para conseguir expressar melhor essa intenção. Pensa nisto como um professor que guia um aluno. Primeiro, usa conceitos simples, talvez até imperfeitos, que o aluno consegue entender. Depois, à medida que o aluno cresce, introduz ideias mais sofisticadas que revelam a verdade mais profunda por trás dos conceitos iniciais. Não se está a dizer que a lição anterior estava errada, mas que era uma etapa necessária. Percebo a analogia do professor, mas não me parece que se aplique aqui. Repara, um professor não diz que a lição anterior tinha um sentido completamente invertido. O comentário é explícito ao afirmar que não se pensou sempre assim e que foi preciso um longo caminho de revelação para se chegar lá. A palavra caminho sugere que houve becos sem saída, ideias erradas que precisaram ser corrigidas, não apenas refinadas. A visão anterior de um Deus vingativo à imagem do homem não era apenas uma interpretação, digamos, imatural. Era, do ponto de vista da revelação posterior, errada. Era uma projeção humana que precisava de ser desmantelada. Para usar outra analogia, é como se a palavra fogo significasse destruir durante séculos e de repente um profeta dissesse: não, o verdadeiro fogo de Deus é aquele que purifica e aquece.
É a mesma palavra, mas o significado foi virado de cabeça para baixo. Mas essa projeção humana é precisamente o ponto de partida que Deus usa. Ele tem de comunicar com seres humanos usando a nossa linguagem e os nossos conceitos, que são limitados. A ideia de justiça humana, no início, estava muito ligada à retaliação, ao olho por olho. Deus pega nesse conceito e lentamente, ao longo de séculos, purifica-o. Ele mostra que a sua justiça não é retaliação contra o pecador, mas uma ação contra o pecado. Eu não vejo como um desmantramento, mas como uma pedagogia divina muito paciente. Ele não abandona a linguagem antiga, ele redime-a, enche-a de um novo significado. Mas será que a redime ou a substitui? Eu acho que a substitui. E o texto dá-nos uma pista forte quando agrupa a vingança com outras duas palavras cujo sentido também foi invertido: sacrifício e temor de Deus. Pensemos nisto. O conceito de sacrifício começou com rituais, com animais no templo, quase uma transação para apaziguar a divindade. Com Cristo, isso é completamente subvertido. O sacrifício torna-se o dom de si mesmo, por amor. É uma inversão total. Certo. O mesmo acontece com o temor de Deus. Começou com medo de um poder punitivo, um déspota celestial, e evoluiu para um respeito reverente, um espanto perante o amor. Em ambos os casos não foi um aprofundamento, foi uma revolução. A ideia original foi descartada como inadequada. A vingança segue exatamente o mesmo padrão. Passa de retaliação humana para a ação divina libertadora. É uma correção, não uma continuação. Percebo perfeitamente o teu ponto, mas eu enquadraria isso de forma diferente. Usaria a metáfora da passagem da sombra para a realidade. O sacrifício de animais não era um erro, era uma sombra, uma prefiguração de uma realidade maior que estava para vir, apontava para algo. Quando Cristo chega, ele não diz isto estava tudo errado. Ele diz eu sou aquilo para o qual tudo isso apontava. Ele é o cumprimento, a realidade que dá sentido à sombra. Não é uma inversão, é a revelação plena do significado que sempre esteve lá, latente. O mesmo com o temor. O respeito reverente sempre foi o objetivo final. O medo era só a manifestação inicial e imperfeita desse sentimento. Portanto, não é uma ruptura. É a culminação de um longo processo educativo. Essa ideia de sombra e realidade é poderosa, mas levanta uma questão. Para as pessoas que viviam na sombra, a sombra era a realidade. A chegada da realidade não foi sentida como um claro, agora tudo faz sentido. Foi sentida como um choque, como uma disrupção. E isso leva-nos diretamente ao ponto mais dramático de toda esta discussão, a identidade do Messias e a dúvida de João Batista. Se tudo era uma linha contínua, uma culminação suave, por que é que o maior dos profetas, aquele que preparou o caminho, acaba na prisão a duvidar? A pergunta dele, és tu ou devemos esperar outro, é a prova da minha tese. Mostra que o que Jesus estava a fazer não se encaixava no modelo que até ele esperava. Mas a dúvida de João não prova uma ruptura. Prova a transcendência do plano de Deus. As expectativas humanas, mesmo as de um grande profeta, são sempre limitadas. As pessoas esperavam um Messias rei, um líder militar que os libertasse do Império Romano. Era uma expectativa compreensível, mas focada no poder político. Deus tinha um plano muito maior, uma libertação do sofrimento, da injustiça, da própria morte. Quando Jesus responde a João, ele não reivindica títulos de poder, ele aponta para as suas ações, citando Isaías. Os cegos veem, os coxos andam, aos pobres é anunciada a boa nova. Ele está, na verdade, a dizer: sim, sou eu e estou a cumprir as Escrituras, mas de uma forma muito mais profunda do que imaginavam. Ele não está a contradizer o Antigo Testamento, está a revelá-lo no seu sentido mais pleno. Eu vejo aí uma redefinição clara, uma subversão completa. A necessidade de Jesus de redirecionar a atenção de João, de o afastar dos títulos e de o afocar nas obras de misericórdia, expõe um conflito de paradigmas. O modelo de Messias esperado estava em certa medida equivocado, e a frase final de Jesus a João é absolutamente crucial e arrepiante. Feliz de quem não encontrar em mim motivo de escândalo. Espera um pouco, por que é que ele usaria a palavra escândalo? Ninguém se escandaliza com algo que já esperava, com um cumprimento lógico. O escândalo é a prova de ruptura, da novidade radical que quebra as expectativas.
O Messias que ele encarna, o Messias que serve em vez de reinar, que sofre em vez de conquistar, era escandaloso para a teologia da época. Ele não se limita a cumprir uma expectativa, ele vira do avesso, corrigindo a trajetória da esperança messiânica de uma forma tão drástica que até o grande João Batista tropeçou nela. Mas esse escândalo é o da pequenez, não o da contradição. É o escândalo de um Deus que age de forma inesperada, através da humildade e não da força. Mas a ação em si, a libertação, é perfeitamente consistente com tudo o que vimos antes. A forma é chocante, mas o conteúdo, a essência, é a mesma. Ele continua a ser o Goel, o resgatador, só que não resgata com poder militar, mas com amor sacrificial. A meu ver, é a revelação final e surpreendente da mesma identidade libertadora que Deus mostrou desde o início. A linha continua, embora termine num lugar que ninguém esperava. E para mim, esse lugar inesperado é tão radicalmente diferente do ponto de partida que não se pode chamar de continuação. É um novo começo. É uma correção que diz que a busca por poder, mesmo que em nome de Deus, era um caminho errado. A revelação força uma mudança de direção. Não é apenas chegar a um destino surpreendente, é perceber que se estava a ler o mapa de cabeça para baixo. A teologia deve ser reescrita, não apenas concluída. Pronto, em resumo, e olhando para tudo o que discutimos, continuo a defender que o fio condutor que percorre estes textos é a libertação. A linguagem muda, a compreensão humana amadurece, mas a identidade fundamental de Deus como o grande libertador parece-me ser a constante que une toda a narrativa. As aparentes rupturas são, na verdade, saltos de aprofundamento, momentos em que a nossa visão se torna mais nítida para perceber a mesma verdade imutável. Por outro lado, para mim, o que sobressai desta conversa é a coragem da própria tradição bíblica de se criticar e corrigir a si mesma. Ela não esconde as suas fases mais primitivas ou as suas concepções imperfeitas de Deus. Pelo contrário, ela documenta uma jornada de fé que envolve luta, o abandono de ideias antigas e, por vezes, a necessidade de abraçar uma verdade mais desconcertante e profunda. Isso sugere que a fé não é a posse tranquila de uma verdade, mas uma busca contínua que exige discernimento e, por vezes, a coragem de romper com o passado. Fica claro que estes textos não oferecem respostas fáceis. A questão de como Deus se revela na história, se é uma linha contínua e progressiva ou uma série de revoluções e correções, continua a ser uma das mais fascinantes. O material que analisamos hoje dá-nos, sem dúvida, muito em que pensar. Sem dúvida. E é precisamente essa complexidade que os torna tão ricos e que faz com que valha a pena continuar a dialogar sobre eles.